Hello! Hoje nós vamos para a nossa aula com o quinto ano, a aula de inglês, ok? E aí, vamos lá começar trazendo esses bonequinhos que nós já estamos acostumados a vê-los, mas que trazem uma pergunta muito importante. How are you? Vai ser I'm fine, I'm sad ou I'm so-so. Pensem aí direitinho. Então, vamos lá para a nossa aula, não é verdade? Vejam só, hoje a gente vai fazer uma review, ou seja, uma revisão sobre algumas coisas. Não todas as coisas, certo? E aí, ó, aqui, o que é que nós vamos revisar? Nós temos aqui o que nós vimos semana passada, os occupation verbs. Que nós temos aí to clean, to cook, to cure, to photograph, to dance, to design, to sing, to arrest, to take care. E que cada um vai significar isso que está ao lado. Limpar, cozinhar, curar ou examinar, fotografar, dançar, projetar, cantar, prender e cuidar. E também vimos algumas frases sendo utilizadas, os occupation verbs sendo utilizados. E aí nós tivemos a pergunta, what do they do? What do they do? O que ele está fazendo? Ou o que eles fazem, né? E aí nós tivemos esses dois exemplos aqui. Painter, he paints places, ou seja, ele pinta lugares. E o segundo, que foi do chief ou do cook, que pode ser chamado das duas formas. He cooks in the restaurant, ou seja, ele cozinha em um restaurante, certo? Fazendo essa review, e aqui tivemos também esses dois exemplos. She works teaching at school. Ela trabalha ensinando em uma escola. E aqui a doctor. She examines people in the hospital. Então, ela trabalha examinando as pessoas no hospital. Mas aí agora chega a parte nova do nosso conteúdo. Que no inglês vai ser o seguinte, o uso do a, or, and nas frases. Quando é que eu utilizo um e quando é que eu utilizo o outro? Ele vai ter mais ou menos a tradução de um, uma, uns, umas, ao qual nós chamamos no português de artigos indefinidos, na verdade. E aí, nós vamos ter aqui quando usar cada um. Por exemplo, palavra com som vocálico, antes usa o am, ok? Já palavras com som consonantal, antes eu vou usar apenas o a. E aí percebam, vocês prestem atenção em uma coisa em específico que aí está sendo dito. É para usar quando for som vocálico e som consonantal, não é isso? Então, não é exatamente a escrita. Muitas vezes, sim, a palavra em inglês ela vai começar com a consoante e a consoante vai ter som de consoante. Mas vai ter para consoantes no inglês que elas vão ter som de vogais. E aí, mesmo que comece com a consoante, mas se tiver som de vogal, então, aí eu vou usar o am, certo? Como a gente tem aqui, por exemplo, a palavra hospital. Hospital começa com o quê? Com H. Só que tem som de R. Então, se tem som de R, eu vou utilizar I am, ok? E aí, nós temos aqui alguns examples de professions, certo? E qual está sendo usado? O A ou o am. Por exemplo, o primeiro tem aí teacher. Temos aí a teacher. Certo? A teacher. A palavra teacher, ela começa com som de consoante. O som da consoante T. Por isso que eu utilizei o A. A próxima. A dentist. Dentist começa com som de consoante. A consoante D no inglês. Então, por isso que eu utilizei o A. Porque tanto em teacher quanto dentist vai ser com som de consoante. E som de consoante eu utilizo A.
Depois nós temos aí o próximo, ó. Nós temos architect e engineer. Vejam só, eu coloquei an architect, porque a palavra architect começa com som de vogal. E engineer também começa com som de vogal. Por isso que eu utilizei o an, tanto em architect quanto engineer, ok? Então, essa é a regra. Som de vogal, som de consoante. Dependendo do som que aparecer na palavra, você vai utilizar o a ou o an. E nós temos aqui algumas phrases utilizando o am e as professions também. Mas, se você for perceber, nós temos aqui todos os elementos que já estudamos em aulas anteriores. Nós temos o pronome, nós temos o verbo to be, nós temos o a ou o an e nós temos as professions. Por exemplo, he is an engineer. Então, ele é um engenheiro, certo? Percebam, he, pronome, is, verbo to be, o am, que nós estudamos agora, e a profession, engineer, que é engenheiro. A próxima frase. She is a teacher. Veja só. Ela é uma professora. E aí, ó, teacher, som de consoante, não é isso? Por isso que eu utilizei o a. She, pronome, is, verbo to be, o a e a profession. Ok? E a última phrase. He is a doctor. He, pronome, is, verbo to be, a, que nós estudamos agora, e doctor, a profession. Outra coisa importante aqui, lembrando, tivemos his, she's e his, certo? Todos eles estão no singular, porque se refere a apenas uma pessoa. O pronoun se refere a uma pessoa, certo? He, ele, she, ela. E, então, eles estão o quê? No singular. E aquela regrinha, quando for singular, eu vou utilizar o is, que é o verbo to be, no singular. Ok? Além dessas questões sobre o are e o am, nós também vamos ver hoje as short answers. O que são as short answers? Respostas curtas. No inglês, nós temos as respostas mais completas, e aí, por ser mais completas, elas vão ser mais longas, certo? Mas também temos as short answers, certo? Que são as respostas mais objetivas, mais curtas. E que respondem a mesma coisa da resposta longa. Só que, como eu disse, de forma resumida e objetiva. E nós temos uma observação a ser feita. Se eu vou trazer respostas, primeiro eu tenho que ter a pergunta, não é verdade? Então, aqui, ó, as perguntas em inglês faz uma troca de posição. Ou seja, inverte a posição entre o verbo to be e o pronoun. Veja só. Nós temos aí um exemplo. She is. Eu tenho she e is. She, o pronoun, is, o verbo to be. Mas quando eu vou fazer uma pergunta, eu troco de lugar ele. Em vez de ser she is, eu começo com is, she. Veja que houve essa troca. Primeiro o verbo to be e depois o she. Se fosse com I am, por exemplo, colocaria primeiro am, depois I. Se fosse com they are, colocaria primeiro are, depois o they. E é assim que se inicia as perguntas, as interrogativas no inglês, certo? Quando eu começo utilizando o pronoun e o verbo to be. Então, aqui nós vamos ter two examples sobre as short answers, tanto com as perguntas, tanto com as respostas, ok? Então, ó, veja só, eu tenho aí a primeira. Is she a waiter? Então, ele está perguntando, ela é uma garçonete? Então, aí, ó, perceba uma coisa. Primeiro, eu fiz a troca. Em vez de colocar she, eu coloquei she, como eu havia explicado, certo? A palavra waiter, ela tem som de vogal, por isso que eu utilizei o I am. Então, aí nós temos todas aquelas regrinhas que eu acabei de dizer, não é verdade? E nós temos a profession. Depois, nós vamos ter aí a short answer, na verdade, duas short answers para cada pergunta, para cada question. Uma na afirmativa e uma na negativa.
A primeira, yes, she is. Sim, ela é. Uma short answer afirmativa. Já a outra, no, she isn't. Não, ela não é. Uma short answer na negative. Ok? Então, aí, nós temos tanto na afirmativa quanto na negativa. E percebam que realmente são short answers. Respostas curtas, objetivas. Depois eu tenho aí, ó, a segunda. Is he a Sally Quirk? Ele é um balconista? E aí nós temos a primeira resposta. Yes, he is. Na afirmativa. No, he isn't. Na negativa. Ok? E percebam que aí nós trocamos o he e o is de lugar. A palavra, a profession começa com som de consoante, por isso que eu utilizei o a. Ok? E as atividades que nós vamos fazer no momento do Zoom, responder, vão ser as atividades das páginas 31, 33 e 34. Ok? Vamos lá para explicar como é que vai ser essas atividades. Na página 31, aqui tem dizendo o seguinte. What are their jobs? Find out and complete the sentence. Ou seja, eles estão perguntando quais são os trabalhos dessas pessoas que estão aqui nessas imagens, certo? E aí, você vai completar as sentenças, essas frases aqui embaixo, com o nome, com a profissão dessas pessoas. Porque aqui, ó, nós vamos ter a pessoa, a imagem da pessoa, e embaixo vai ter o nome da pessoa, certo? E aqui a pergunta traz o nome e o verbo to be. E ele diz assim, Anita, por exemplo, aqui, ó. Annette is a... Então, Annette é uma... Então, você vai olhar aqui quem é a Annette. E você vai olhar o que é que ela está fazendo. Dependendo do que ela está fazendo, você vai saber qual é a profession dela, qual é a profissão. Então, você vai ver e vai copiar, você vai completar a frase aqui com a profissão dela. E assim sucessivamente. Depois, na página 33, nós vamos ter aqui as short answers, certo? Então, aqui vai estar fazendo perguntas sobre essas pessoas que estão aqui na imagem. E você vai responder com yes, she is, ou no, she isn't. Se for, você vai responder na forma afirmativa. Se não for, você vai responder na forma negativa, que foi como nós vimos na aula. E a última página, que é a página 34, nós vamos ter aqui uma situação que alguém está passando. E, dependendo da situação que essa pessoa está passando, você vai completar com um profissional que pode ajudar a essa sua necessidade, certo? Então, aqui vai ter uma frase, vai ter um espaço e embaixo vai ter algumas opções. E você vai marcar a opção que melhor completa a frase. Então, essa daqui é a atividade, ok? Então, por hoje é só. Bye, bye.